episódio de hoje é um oferecimento da Compra Rápida, referência em conversão para e-commerce. Eles desenvolveram checkout headers que aumentem até 14% a conversão e permite a criação de jornadas personalizadas. E além disso, ajudam marcas como Santa Lola, Pandora e Kezak a melhorar a experiência de compra no checkout. Se você quiser melhorar a conversão do seu e-commerce, acesse aqui no nosso QR Code e fale com o time da Compra Rápida que eles vão ajudar a resolver o seu problema. Fala, galera! Vamos para mais um episódio da Start Ecom. Dessa vez a gente vai falar sobre o papel do head e quando ele saiu do operacional para se tornar estratégico. A gente aqui está com duas feras aqui que vão compartilhar um pouco da experiência, né? Mas fazendo aí o contexto de tudo, a gente começava com... Vamos olhar para o canal de mídia, vamos olhar o ROAS, e hoje a gente olha ali quase com um papel de mini CEO, coordenando áreas, estruturas, tomando decisões importantes, e a gente vem tornando esse cenário cada vez mais complexo. Hoje eu estou aqui com a Thay, carinhosamente Tainá, do Grupo Tecnos, e com o Rafa, da Compra Rápida. Thay, se apresenta aí para a galera, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio. Olá, eu sou a Thay. Hoje eu sou gerente digital do Grupo Tecnos, mas já tenho algumas passagens por e-commerce. Costumo falar que eu estou quase debutando nessa área. Eu comecei no digital em 2014, quando eu passei lá pela Maria Filó, antes dela ser Grupo Soma ainda. Nem tinha e-commerce, eu passei por todo o processo da construção de um e-commerce do zero ali. Fiquei 8 anos lá. Depois fui para a Reserva e assumi a coordenação toda à frente do e-commerce masculino, né, ali integrando calçados, toda a parte ali do digital. Depois passei pela VIX, mudei um pouco de público, um pouco de conceito. A gente foi falar de beachwear com uma outra ramificação de público. E agora eu saí um pouco do mundo da moda, mundo dos relógios, um universo totalmente diferente também. E eu acho que quando a gente vai passando, assim, por segmentos diferentes, a gente vai entendendo que é muito mais sobre entender do cliente e adaptar o seu produto ali no meio. Mas tem algumas passagens aí nesse mercado. Pequenas passagens, né? Que humildade do passagens. seu lado, depois de contar um currículo desse. É incrível. Não, tô muito honrado de ter você aqui, sabe que a gente tem uma puta admiração. Seja bem-vinda. Obrigada. E vamos trocar muita ideia aí para saber um pouquinho mais da sua experiência. Rafa, e você? Tá estreando aqui com a gente? Se apresenta aí pra galera. Pô, Vamos primeira lá. vez, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Então, eu sou o Rafael, eu atuo também no digital por coincidência desde 2014, e aí eu iniciei numa startup, a Evino, né, o site de vinhos. Pode falar aqui? É tranquilo? Pode, cara, fala todas as marcas aí, inclusive Na a gente época- adora quando fala nome. Na época Números, era uma então. startup, hoje já, enfim, tá uma marca consolidada, mas ali foi meu início no digital. Depois disso eu tive passagem em agências, né, então passei pela Next, passei pela Vitrio, aí depois fui para a indústria do turismo, trabalhei na CVC, e aí me consolidei como head de CRM. Então tive um aprofundamento nessa área, adoro. Então relacionamento com o cliente e alavancagem de estratégias para transformar esse resultado. Pô, é a minha praia, gosto muito. Mas agora eu tô na Compra Rápida, que é parceiro de vocês aqui, como executivo lá de vendas, e tá sendo bem legal. Pô, que legal. Eu fiquei até com medo de falar meu currículo agora perto de vocês. Gente, eu falo pra todo mundo, quando eu entrei na comunidade, né, acho que foi em dezembro, a gente fez um evento, aí eu falei, nossa, eu tô me sentindo velho, eu tenho 10 anos, 10 e pouquinho de e-commerce. A galera chegou pra mim e falou, cara, eu tenho 18, eu tenho 15, né, não, mas enfim. Tá, eu quero começar com você, né, você falou que você começou erguendo do zero ali o e-commerce da Maria Filó, eu acho que aí já é um bom... Sim. Fazendo uma timeline ali dessa experiência que você viveu, cara, lá atrás e até agora, como que foi essa transição ali do papel do head, do gestor do e-commerce? Boa. Lá atrás, 2014, pouquíssimo se falava de e-commerce. Era comum, inclusive, as marcas não terem. Então, quando a gente começou essa transição, primeiro a gente foi por um movimento de terceirizar a operação, quase como uma franquia de um grupo ali, na época era até a Shop Together que fazia essa operação, até para a gente entender qual era esse fluxo, se tinha demanda, e para a gente começar a descobrir
Costumo falar que eu descobri quase do zero ali. A gente foi meio que aprendendo como é que funcionava o mercado do digital para conseguir fazer essa operação de internalizar. Então, a gente ficou 1 ano nessa operação terceirizada ali, fazia muita frente de distribuição de produtos, por um lado, muito mais de planejamento do que de sortimento do que de fato da operação do e-commerce e controlava ali, porque óbvio, no final, o cliente final é seu e não da operação que executam para você. E aí, com 1 ano, a gente entendeu que tinha um caminho, que fazia sentido a gente trazer essa operação para dentro de casa. E aí a gente começou do zero, zero mesmo. Vai atrás. Qual a primeira coisa? Qual é um checklist? O que tem que ter no e-commerce? Tem que ter uma plataforma. Então vai atrás de uma plataforma, ainda check na plataforma. O que você precisa agora? Não era tão óbvio, né? Parece Não, hoje a gente ouvindo isso e fala, cara, que Verdade. coisa, meu. Aprendeu não, fazendo, né? aprendeu fazendo. O que você precisa agora? Preciso de um time de saque. Que Óbvio, isso? isso assim, Como é não que era estrutura, comum, né? qual a estrutura? Mas aí eu preciso de uma ferramenta, porque o time de saque precisa distribuir os chamados. Você quase que uma teia que vai te ligando ali de várias coisas que você vai aprendendo para montar uma estrutura. E aí montamos, a gente ficou ali uns 6, agora eu não me lembro ao certo, mas entre 6 a 8 meses ali para montar essa estrutura e dar go live na operação. Demos go live e no primeiro mês a expectativa de venda foi muito acima, foi 3 vezes acima do que a gente esperava. A logística não Caramba. suportou a Incrível, né? operação. Assim, porque nem nos melhores movimentos a gente tinha ao certo um conhecimento do digital para premeditar um planejamento ali de oferta e demanda. Então, deu uma colapsada na logística. E tem um ponto que lá nos primórdios, o digital era uma extensão tecnológica do varejo físico. Ah, certo. Então, tudo você desenvolvia para o varejo físico e achava que o digital era só uma forma de entregar o Uhum. cliente que não queria ir para a loja, assim. Só faz uma adaptaçãozinha aqui, É, segue a mesma regra, isso tudo. Exatamente. A estratégia era desenhada para o varejo físico e você operacionalizava no digital. Com o tempo, a gente foi vendo que não funciona muito bem, assim. Quanto tempo, mais ou menos, deu pra... Porque, querendo ou não, pô, você vem de uma história... A empresa vinha de uma história Sim. forte físico, né? Muito forte no físico. Vamos botar aí que de 2014, quase 5 anos pra gente começar a falar de omnicanalidade. Caramba! Quase 5 anos. Foi um tempo de maturação bom, né? Sim, óbvio que nesse momento a empresa passou por diretorias diferentes, e aí naquela época você precisava contar muito com o quão a cabeça da pessoa que está assumindo está aberta ao digital. Sim. Era muito novo. O digital, ele tirou lá atrás muita gente de uma zona de conforto ali. Então, o quão essa pessoa que está nas cadeiras acima do seu departamento estão abertas ao digital. Isso acelera ou atrasa um pouco esse lado do desenvolvimento. Então, só que chega um momento ali, você não teve muito para onde as empresas fugirem. Então, chegou uma hora que não está dando mais certo só você desdobrar a estratégia do varejo físico. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar de omnicanalidade. O cliente precisa comprar no digital e a minha loja despachar, porque o meu cliente está no Nordeste, eu tenho uma loja em Salvador que entrega muito mais rápido do que o meu CD no Rio de Janeiro. Uhum. Tem o movimento que era muito forte no início de uma convergência de canais. O varejo físico começou a ver o digital como grande concorrente da operação. Então, você tinha ali pessoas que vendiam e que eram 2 times que jogavam contra o campeonato. Concorrência. E é isso. A empresa é uma só. No final, a linha final ali do dinheiro para a empresa é uma só. Mas quanto dinheiro você colocava na mesa porque os seus canais brigavam entre si e ficava um cabo de guerra ali com o seu cliente?
Aí vem a omnicanalidade. Aí vem como é que você inclui o varejo físico na sua operação. Então, você traz um código de vendedor para esse cliente que é trabalhado pelo seu vendedor do físico, mas que, por conveniência, às vezes prefere comprar no digital. Como é que ele ainda assim faz essa manutenção desse cliente? E aí, com o tempo e, obviamente, com os resultados, as empresas foram vendo que esse era um caminho. E aí, óbvio que teve a pandemia, que foi Deu aquele destravado, né? que obrigou todo mundo a destravar o digital. Quem já estava inserido, não vou falar que nadou de braçada, mas facilitou o caminho. Quem não estava inserido ou precisou correr atrás, e aí tinha um capital de investimento para deixar o investível correr atrás, ou infelizmente quebrou nesse movimento de não ter o digital. E aí, óbvio, teve a pandemia, e aí, com o boom do digital na pandemia, a gente teve duas visões equivocadas. A primeira é que o varejo físico ia acabar, e a segunda é que o digital ia continuar crescendo exponencialmente para cobrir o varejo físico. Nos 2 primeiros anos da pandemia, esse foi o movimento. As lojas fechadas, você não tinha muito para onde fugir, o consumidor comprava no digital. E teve um movimento de mercado ali, assim que as lojas fecharam, assim que teve o start da pandemia, que as lojas fecharam, as marcas transformaram esse fechamento em grandes saldões dos seus produtos para uma venda por oportunidade. Porque se achava no início que isso ia ser muito a curto prazo. Ninguém achou que a pandemia ia ser um movimento de 2 anos, assim, né? Acho que ia entrar, acabou Assim, as lojas fecharam, a gente vai ficar, sei lá, 15 dias com as lojas fechadas, então vamos fazer uma grande liquidação, quase que todo mundo com a faca nos dentes de quem dá o melhor desconto para fazer. Tanto que o ponteiro da venda cresceu absurdo. A gente vendeu, a gente fez uma Black Friday em abril, assim, por conta desse movimento. Aí a gente, peraí, Reconsiderou, né? peraí, 1 mês já fechado, 2 meses fechados, 3 meses fechados, não dá para você ficar queimando margem sem você saber em que momento você volta. Sim. Então, precisou equilibrar a balança entre como é que eu faço a minha operação, eu tenho aí, sei lá, na época eu tinha 84 vendedoras, né, das lojas, paradas em casa, assim, sem poder ir para a loja vender. Como é que eu trabalho essa mão de obra aqui em prol, então, do digital? Como é que a gente vai pegar? Então, já tinha um código de vendedor implementado, a gente começou a fazer live e começou a pegar as pessoas que se destacavam para dar treinamento dentro das próprias equipes. Que legal. Muito legal. Então, a gente pegou, por exemplo, uma vendedora. Eu tive uma vendedora na época, que na loja dela, ela nem era a vendedora top 3, assim. E eu lembro quando a gente implementou o código de vendedor, eu que fiz a implementação, ela chegou para mim no final do treinamento e falou assim: ó, pode anotar que eu vou ser sua vendedora top 1 no código. Ousadia. Sim, Legal, né? mas era uma pessoa que se encontrava nesse viés digital. Então ela começou a estudar a plataforma, estudar o algoritmo. E, de fato, até um pouco antes da pandemia, ela começou a se destacar. Começou a criar conteúdos em cima dos produtos da marca, que começaram a fazer com que ela aumentasse essa gama de clientes dela. Quando a gente entrou na pandemia, falei, cara, eu preciso pegar essa uma pessoa que eu tenho e replicar. Então, comecei a trazer ela, falei, vamos dar como é que você monta os seus conteúdos? Entra todo mundo aqui numa live Que legal, que você vai ensinar pra galera como é que você constrói o seu cronograma. Então, ela começou a dar aulas mesmo de como é que se constrói o cronograma. Aí, as meninas começaram a replicar, começaram a entender que aquele ali era o caminho para você, inclusive, continuar fazendo o seu salário, comissão de venda. Elas vivem daquilo ali. Aí a gente começava a avaliar as vendas. Agora eu tenho uma outra vendedora que se destacou em engajamento. Traz ela, faz uma live, um treinamento com todo mundo. Como é que você analisa as suas métricas? Como é que você controla? Como é que isso faz parâmetro para o seu conteúdo? Então, a gente começou a fazer esse movimento ali para conseguir fazer com
a marca voltasse a vender pelo valor do produto e não só pelo desconto que você estava dando. Senão ia chegar uma hora que todo mundo o mercado ia colapsar. Né? Aí você não fechou pela operação do fechamento na pandemia, mas vai quebrar Pela margem. pela né? margem. Uhum. Então a gente começou a fazer esse movimento com as vendedoras. E aí, ninguém sabia quando que as lojas iam voltar a operar. Então, por muito tempo, com o boom do digital, a galera achou que não, porque o varejo não vai voltar a ser, porque as lojas não vão abrir, porque os shoppings vão fechar, porque vai ser tudo digital. E muita gente se firmou nesse discurso. E aí teve o pós-pandemia, com a reabertura das lojas, que é um pouco do cenário que a gente tem hoje. O mercado do digital, ele não vai voltar nunca a ser o que ele era antes da pandemia, mas ele desacelerou um pouco o crescimento exponencial que ele teve. Ele não estagnou, mas a curva deixou de ser só ascendente e ela é um crescimento um pouco mais flat ali. Porque começaram a vir outras dinâmicas que você começou a ter que adaptar o seu digital para isso. Então, quando você tem a reabertura do físico, o pós-pandemia, para o cliente, ele veio centrado de um movimento que permeou muito o mercado de luxo, que é o movimento da experiência. Que foi onde o varejo físico voltou a ter uma força muito forte no pós-pandemia. As pessoas ficaram entrando em colapso dentro de casa, fechadas, sem contato humano, isoladas. As pessoas queriam contato. Então, as pessoas queriam voltar a ir aos shoppings para você conversar, para você tomar um café com a sua vendedora. Foi onde o digital começou a dar uma desacelerada e o varejo começou a crescer de novo. E aí começa-se o movimento de como é que eu trago experiência para dentro do mundo digital para voltar a fazer esse digital crescer. E aí, num mundo onde ele estava acostumado só ao físico, você ter que se adaptar em 2 anos ao digital, você abriu muitas vagas. E aí é um pouco de onde a gente estava falando dessa diferença, né, dessa separação do head digital só do operacional para o estratégico, porque quando abrem-se muitas vagas no mercado, o mercado via muito essa posição como uma pessoa que domina as plataformas, que ela tá ali para apertar os botões e flegar as ferramentas para fazer com que aquilo rode sozinho. Quantas vezes eu escutei que, não, porque a marca vende sozinha, a gente tá aqui só para digitalizar, porque a marca vende sozinha. Ninguém vende sozinho. Porque nenhum cliente compra sozinho. O cliente está ali sempre. Uma vez eu vi numa aula sobre neuromarketing, neurovendas, um professor falando que o movimento natural do cliente sempre é a não compra. Porque ela mexe num local do nosso cérebro que é o local da perda. Porque você está ali perdendo o seu dinheiro para algo. E aí você precisa começar a fazer esse consumidor entender e, de fato, mexer no cérebro dele, por isso que o neuromarketing está tão em alta agora, começar a mexer no cérebro dele de quais são as suas vantagens e qual o valor que você agrega para ele olhar aquela perda de dinheiro como um investimento que ele está fazendo. É o tal do eu mereço. Eu mereço comprar aquilo, eu mereço sentir essa felicidade. E aí a gente está nesse movimento de experiência. Como é que eu trago para o digital uma experiência mais próxima do meu cliente, como o varejo físico tem, para eu conseguir voltar a equiparar e o digital ser visto, de fato, como um canal que precisa de uma estratégia direcionada para ele, precisa de movimentos e ferramentas direcionados para ele, tal qual o varejo precisa de movimentos para ele. Então, hoje em dia, são canais que convergem e divergem numa fração de segundos. Da mesma forma que, às vezes, um cliente hoje chega na loja com mais informações sobre o seu produto do que o seu vendedor. Do que o seu vendedor ali. E cada vez mais, a gente ainda precisa fazer o movimento de não ver os canais como concorrentes, sim como complementos. De que ferramentas que hoje estão plugadas no seu e-commerce podem ser grandes ajudantes do seu time de venda na hora de um atendimento ali.
E a IA, eu acho que tá entrando com tudo ali, em muitas vertentes para otimizar o tempo. Acho que a IA vem muito para otimizar a operação que você sabe que tem que fazer, mas às vezes ela é tão demorada que ela acaba não entrando nas prioridades imediatas, porque talvez é algo que não impacte diretamente na venda, mas você sabe que em algum momento ela precisa ser feita. Então, a IA, para mim, ela vem muito para operacionalizar esse movimento, assim, esse fluxo. Muito bom. Falei que a experiência ia Uma ser aula. tudo aqui. Uma É. aula, obrigado Não, pela aula. imagina. Eu não tenho mais nada pra Tô falar. até com vergonha. Não, mas Imagina, não, muito obrigado. bom. Mas, cara, eu acho que esse é o desafio, né? Você. Depois eu também quero fazer você ouvir de você, Rafa. Mas é exatamente essa transição. Olha o tanto de coisa que você contou em um breve resumo da transição do papel do Sim. Red, né? E hoje a gente tá olhando como caiar, como que o canal ele volta a ser a experiência. É muita coisa, né? E acho que minha indagação, meu desafio é, tem poucas pessoas hoje que estão com essa visão. E até você falou, acho que a gente queria discutir um pouco com vocês dois sobre isso, né? Teve um momento aí da sua fala que você não falou com essas palavras, mas a profissão do Head de e-commerce ele virou um hype, né? Cara, o Virou. cara É. tava caríssimo, aí eu várias vezes, né, como fornecedor e como parceiro, chegava lá, o cara não sabia olhar o GA4, não sabia pra que Uhum. servia. E, cara, salários lá nas alturas, Virou né? ascensão de Altíssimo. carreira. Ascensão de carreira. Head e-commerce virou ascensão de carreira. Exato. Só que ele era ainda um cara operacional, era uma pessoa operacional, né? Então, Faltava essas skills ainda nele. De É. estratégia, soft skill de relacionamento, de comunicação. que eu acho que é a pior, assim, ainda hoje, tipo, depois a gente fala bastante dessas Sim. softs, mas é o maior desafio hoje você Sim. pegar o cara que conecta, né? Imagina um Exatamente. desafio como esse, né, cara? Então você trouxe toda uma trajetória de descoberta, né? Que dá pra gente falar exatamente até desse papel de conectar marketing com vendas, com financeiro, com o saque. E quem consegue equilibrar esses pratinhos, né? E gerar essa gestão de conhecimento é realmente quem se destaca. Ah, Então, provavelmente, toda essa trajetória que você contou que teve toda essa descoberta, ao longo do processo você foi fazendo isso com as áreas e com as pessoas, assim, né? E é muito legal, dá pra você escrever só sobre isso, dá pra ter parece um que foi podcast só sobre fácil, isso. né? Parece ela nossa, foi contando tão assim, né? fácil assim. Você subiu uma operação Omnichannel em 2018? Ai, meu Deus. Ô, Eu vi Thay, uma mas, operação. cara, beleza, né? Ainda assim, né? Eu queria abordar um pouco essa questão Uhum. do hype, né? Em um momento a gente se perdeu, né? Em um momento a gente. Que eu acho que aquilo, cara, acho que tava na ascensão que a gente alcançou. Eu acho que ainda a gente está crescendo, mas não com a mesma velocidade, ainda muita coisa aprendendo, mas muita coisa para aprender, desculpa, né? Mas qual que foi ali esse erro? Porque eu vejo muitas empresas que têm uma ideia, uma visão como a Maria Filó lá atrás, só que ele não consegue executar. E a minha visão, eu queria ouvir de vocês, né? Uhum. Que é muito das pecinhas, né? Eu acho que desde lá de cima até esse intermediário desse gestor, que ele não tem essa habilidade, cara. Como é que foi para você também, Rafa? Eu queria até ouvir você um pouquinho agora. Como que é você fazer essa conexão das pontas, mostrar para as áreas que, cara, olha aqui a estratégia, o contexto, para chegar lá nós precisamos estar juntos, assim. Legal. Cara, do que eu experienciei, eu acho que tem dois pontos. Ela até comentou um deles. Ali na Maria Filó foi uma coisa que o digital foi sendo construído. Então tem empresas que elas já nascem digital first e tem empresa que ela tenta se transformar, né? Tem algumas que conseguem, outras que não. E dessas que não conseguem, é, é muito complicado, porque assim, é um ambiente onde a melhor ideia não vence. O que vence é a burocracia, o que vence, às vezes, é o ego de quem está acima. E aí, os talentos, eles ficam ali oprimidos, né? Não conseguem se desenvolver, não conseguem implementar. E aí tem um turnover super alto e as pessoas tomam outros caminhos. E tem esse outro ambiente onde é um celeiro de oportunidade, que é onde as melhores ideias sempre vencem. E aí não necessariamente ela vem do gestor, mas ela vem da equipe do gestor, ela vem de uma pessoa que está lá na ponta, né? De repente do saque, que traz essa informação e a gente consegue fazer essa implementação. Então eu acho que tem esses dois ambientes, assim. Um que é mais engessado e burocrático, e esse outro que ele já é mais propício e mais fértil para que as ideias prevaleçam, assim. Então, acho que vai muito da capacidade do gestor de entrar nesse ambiente e identificar onde ele está.
pô, é um ambiente que ele me dá a oportunidade de ser mais estratégico ou ele é um ambiente onde eu terei que ser mais operacional? Essa leitura é muito importante para ele se desafiar e corrigir a rota também, porque às vezes está no lugar errado, né? Ele entrou numa cilada. Então, Acontece também com frequência, né? acontece com frequência. Às vezes a reunião com o pessoal da RH é super legal, com o gestor da vaga é super bacana, mas quando você entra lá não é a realidade. E se deparar com isso é realmente um choque. E ali é onde você tem que decidir. Claro que carreira é importante, claro que a grana é importante, mas eu acho que esse senso de realização pessoal, para mim, ele é mais importante ainda. Então eu gosto de atuar onde tem esse espaço. E passar por esses lugares onde isso às vezes é bem recebido e às vezes não, traz essa maturidade de escolha, assim, tipo, aqui eu acho que é o ambiente que vai prosperar, que a minha equipe vai prosperar, onde todo mundo vai ser ouvido e é o que eu quero fazer. Pô, aqui não vai dar, aqui é política, é um jogo que eu não vou conseguir vencer. E aí você toma outro rumo. Ô, Tá, e você ali, acho que é bem. Você vivenciou estruturas sendo iniciadas, né? Começando ali. Hoje você fez esse resumo da sua trajetória, mas hoje qual que é o seu papel como uma head de e-commerce, de grandes operações, né? Eu acho que dá pra dizer isso. Qual que é o seu papel principal lá hoje? Acho que eu costumo dizer que hoje o meu papel é transformar o digital num canal em ascensão rentável. Porque é um canal caro. É caro você vender no digital Não hoje. tem aquela história de que era só subir uma lojinha, não tem aluguel, não tem Não espaço, tem a lembra história antigamente? de que Não tem vende custo. sozinho? Então, não vende Não sozinho. vende, né? Não Deixa eu contar um vende. segredo. Deixa eu te contar um segredo. Não vende sozinho. É caro. É caro. Testar é caro. É, Então, eu acho que hoje eu vivo num grande tabuleiro de xadrez, onde você precisa desenvolver uma estratégia que faça sentido para o seu negócio, para o seu cliente, e implementar ela de uma forma o mais rentável possível para sua empresa. Porque é incrível, você pode estar vendendo milhões. Se na linha final a rentabilidade está baixa, a sua mão de obra tá mais cara do que ela deveria estar ali. A sua operação tá custosa, o seu time tá sobrecarregado de alguma forma. Então, aonde você vai mexendo esses ponteiros, e aí entra a parte da estratégia de estar ali, e principalmente o time que você monta abaixo de você faz muita diferença. E aí, puxando um gancho do que o Rafa falou, o quão o ego e às vezes a soberba você não deixa te atingir para de fato contratar pessoas especialistas dentro da sua área, da sua gestão, para que você monte um time robusto e competitivo ali no mercado. Então, vou dar um exemplo. Eu vim de uma marca anterior, quando eu entrei, era gerente de e-commerce, mas eu tinha um time só de analistas de e-commerce ali dentro. E aí, com o tempo, eu fui vendo que tinha ali as agências que você trabalhava, mas fazia diferença quando eu trouxe uma analista de mídia para lidar com a agência. Uhum. Eu trouxe alguém com um conhecimento um pouco mais aprofundado naquilo para lidar com aquela parte da operação. Opa, olha, o resultado foi muito melhor. Então, peraí, se eu estruturar isso aqui, isso virar um departamento e eu montar uma estrutura toda interna, eu fico com essa estrutura dentro de casa, eu fico próxima da operação, a movimentação e essa mexida de ponteiro, ela é muito mais ágil, mais rápida. Em contrapartida, o quão disposto você tá a colocar, às vezes, alguém abaixo de você que é mais especialista no assunto do que você. Porque tem uma falsa ideia das pessoas de que para você ocupar determinadas cadeiras, você precisa ser o máximo do especialista de tudo. E não é essa a função. A sua função ali na cadeira do head, inclusive, é ter a capacidade de contratar bons especialistas para ficar abaixo de você e montar bons times. Então, assim, quando Isso é estratégia, né? isso é estratégia. Sim. É você conseguir chamar alguém para entrar numa reunião de planejamento estratégico com seu time
e falar assim, olha, esse aqui é o meu objetivo macro, é isso que eu tenho direcionado para o canal. E essa pessoa conseguir olhar mais afunilado pro setor dela e falar, olha, do meu lado eu consigo fazer A, B e C, que condiz, vou montar com base nessa estratégia, a gente vai chegar nesse resultado. É você, de fato, é o que você falou no início, você sai um pouco da visão de e-commerce, e tá aí, eu acho, o gap onde as pessoas confundem com o operacional, porque o head, hoje em dia, ele é head muito mais do digital, porque ele está operando o e-commerce, que é ali a parte do front, da subida, de botar uma plataforma para rodar, mas ele está com mídia de performance, que aí você está falando de funil de venda, aí uma comunicação para o cliente do topo, um cliente do meio, cliente do fundo, Google, meta, programática, 7 mídias diferentes rodando ao mesmo tempo, ROAS, ROI, e aí você está falando com um CRM, que antigamente você mandava um e-mail, mala direta. Sim. Tava tudo certo, sucesso. E chegava ali. Hoje em dia, você vai ver que o cliente, ele abre muito menos o e-mail, e aí, mas você manda um WhatsApp, o WhatsApp converte muito mais. Custa um pouquinho mais caro Custa um também, pouquinho mais caro, mas compensa Uhum. na receita. Aí você tem SMS. Ah, mas eu tenho que abrir um app. Aí do nada você tem um outro canal, app. Então, nesse fluxo de operação, não é mais e-commerce. Porque o e-commerce e essa nomenclatura que é onde você vê o operacional. Sobe produto, faz cadastro, bota o produto ativo. Perfeito. E você deixa e vira um digital. Você vira muito mais um head digital, que é quem precisa, no Tetris ali, comandar e conectar todas essas operações. Que no final das contas, se não estiverem conectados, inclusive dentro do mesmo departamento, dá um conflito. Sim. Aí o CRM batendo com mídia, que não conversa, que, enfim, aí dá um conflito Se generalizado. você fosse resumir essa trajetória, né, seria você trazer pessoas, óbvio, não só isso, né, vou simplificar ao máximo, né, mas trazer pessoas, né, ou usar a sua capacidade de influência, de gestão, de capacitação das pessoas para que cada um veja ali a sua entrega como especialista. Exatamente. Mais ou menos isso daí que ajudaria. E a gente criar dentro do próprio time, um time de grandes especialistas. Especialistas, né? Então você tem, abaixo de mim eu tinha uma coordenadora de e-commerce, e abaixo dela ficava toda a operação de marketplace, ficava toda a operação de front, de back-office do site. E aí, qual é o meu outro braço? Mídia. Uhum. Né? Hoje em dia, quem não faz mídia, chega a lugar nenhum. Uhum. Então, preciso trazer uma pessoa com conhecimento. Eu sei entrar, se você der o GA, eu sei entrar, eu sei ver minhas métricas, eu sei analisar. Mas eu preciso de alguém para estar ali entendendo dentro da minha campanha qual a melhor estratégia. Porque se eu estou na posição de conectar outros canais, você não vai ter tempo de olhar todas as suas campanhas a fundo se você está fazendo o melhor para todas elas. Então, preciso trazer uma pessoa com esse olhar, esse viés, para estar nessa operação. E abaixo dela, analistas, enfim, nas suas senioridades, para que ela tenha um time robusto. SEO, a mesma coisa. Quem vai olhar para isso? Quando a gente achou que estava entendendo SEO, entrou IA, agora você fala de GEO. Quando você achou que estava entendendo de SEO, de repente você tá falando de GEO. Eu falei, peraí, gente, tá muito rápido, peraí, vamos... Dá nem tempo de ser devagar. E aí tem uma outra questão, que a gente falou, né, da pandemia, que teve essa ascensão. E aí todo mundo queria ser digital. Era ascensão de carreira, todo mundo queria ser digital. Todo mundo queria ser head digital, todo mundo virou especialista, todo mundo virou influencer. Todo mundo deu curso, né? Todo mundo deu curso, todo mundo vem. Outro dia eu falei, talvez o meu erro seja não ter dado uns cursos lá atrás. Lá atrás eu deveria Tinha ter feito, oportunidade aí. dado uns cursos lá atrás. E aí muita gente achava que se você trabalhava às vezes com rede social, você era e-commerce. Uhum, sim, verdade. E, mais uma vez, trazendo ao ponto que o Rafa trouxe ali um pouco do ego, da soberba, e um pouco da ansiedade, talvez, e um pouco de desespero do momento, as marcas, nas suas cadeiras maiores, elas não... Peraí, deixa eu parar. Deixa eu entender primeiro o que é o e-commerce digital.
antes de eu vir montar um time. Elas precisavam entrar no digital. Então, como eles não... Quando você não conhece algo, dificilmente você consegue questionar sobre algo. Então, se eu não conheço sobre digital, eu te entrevisto, você fala ali, me vende. Tem gente que é muito bom e não sabe se vender. Sim. Tem gente que não é tão bom assim, Isso mas vende se muito. vende muito bem. É Que é o famoso camisa 5 vestindo a 10, né? Exatamente. O volante que você botou pra Exatamente. jogar de falso 9 ali. E aí você fala assim, opa, então quando você não conhece a operação, você acaba contratando um pouco o gato por lebre ali. E é onde as pessoas de fato foram tendo ascensões na sua carreira, que entravam em vagas que tinham, né, muita demanda, pouca pessoa para trabalhar, e começaram a entrar em vagas de e-commerce. E aí das duas, uma. Ou elas iam aprender fazendo ali na marra, engrenando, porque a pessoa que contratou, às vezes, não tinha nem tempo de fazer um segundo processo seletivo. Mas muita gente deixou muito dinheiro na mesa Com certeza. nessa operação. Isso que conectando a isso, né, ô Rafa, aí você que convive com várias operações grandes, né? Uhum. O nível de maturidade que ela tá é muito elevado. Muito, muito acima. Eu queria que Aham. você que vê vários, como é que é hoje, né? Você vê que esse discurso aqui é uma raridade, é prático, conecta realmente com o que a galera vive no digital? Conta um pouco aí que eu quero Cara, ouvir. conecta 100% com o que as pessoas vivem no digital, só que tem casos que a pessoa não entende em qual cenário ela tá. Então, assim, a maturidade que a Tainá tem, assim, é fora da curva, né? Então, é acima da média, tá muito além de fazer o arroz com feijão. E às vezes você pega a operação de e-commerce que você tem que pegar na mão do head e ensinar ele a trabalhar. Essa que é a verdade. É. Então o cara chega e fala assim na agência, né? Eu vim de agência de performance, trabalhei em agência da WPP, enfim. E o cara fala assim: ah, eu tenho uma meta de vender 6 dígitos. Eu falei assim, ah, legal. Então, ó, hoje é o primeiro dia do mês e eu tô precisando de ter tantos pedidos, é aquele contador de pedido. Ele fica olhando ali na loja, Hora em né? hora ele entra De na hora em plataforma, hora. ela, É. ué, faz 2 A horas gente que eu tô tá sem abaixo. vender. Exatamente, exatamente. O que aconteceu? O que vocês podem fazer e tal? E aí ele fala, eu tenho que vender 6 dígitos. Mas esse cara não tem cobertura de estoque para vender isso. Ele é impossível, assim, ele teria que ter comprado mais, ele teria que ter provisionado melhor para ele conseguir atingir esse resultado. E a gente precisa explicar isso para as pessoas. Falar assim, ó, tá vendo esse seu estoque aqui? Esse é o produto da curva A, esse é o B e esse C. Você precisa ter mais desse produto, você precisa melhorar esse preço desse daqui, você precisa fazer essa reposição. E aí ensinar o cara a trabalhar mesmo. E quem contratou ele é exatamente o que ela falou. É uma pessoa que se vendeu muito bem no processo seletivo, é uma pessoa que ela se movimentou na carreira rapidamente, né? Então ficou 7 meses no lugar, um ano no outro e tal, e chegou a um patamar ali, mas ela não tem todo esse conhecimento empírico. Ela não passou por todas essas fases para criar essa maturidade, e isso compromete a marca, compromete o produto, compromete a entrega da agência que está trabalhando junto ali, porque às vezes parece uma ineficiência da agência de performance e não é. É do gestor de e-commerce. E é muito desafiador trabalhar nesse tipo de cenário. É muito difícil que esse cliente ele fique com a agência de performance. Geralmente vai ter um turnover ali, porque eles imaginam que a falha é do time da agência, que são especialistas naquilo que eles estão fazendo, e não é. Então, assim, é um desafio e às vezes a agência tem que demitir um cliente. Tem que olhar e falar assim, olha, não faz sentido pra Dói gente, bastante. dói bastante. E esse filtro seria muito bom se fosse feito antes, né? No processo de onboard ali, de entender tudo. Mas às vezes na pressa de entregar performance e tal, não dá tempo. Mas, cara, é um desafio real, assim. Então, hoje o que ela traz aqui, faça o seu curso, Vamos venda ele lá conversar na depois que a gente tem uma Hotmart, que oportunidade tem aqui. um modelo de negócio muito viável e escalável aí. Faz muito sentido. E não é comum, assim. Tem muito Não. e-commerce que já está há vários anos, inclusive, no mercado, que não tem esse nível de maturidade. Mas eu acho muito difícil, né? Acho que provavelmente na sua trajetória também teve grandes gestores que te ajudaram a ter essa Sim. visão. Eu acho que hoje, eu não sei se é uma falha compartilhada com quem tá tomando decisão, porque, pô, às vezes você pega um cara que tem uma puta estrutura física, X lojas, mas ele não consegue de forma alguma, ele é um empreendedor de sucesso, mas ele não consegue fazer o digital dele performar. Uhum. Pra mim, né, eu acho que tem um erro grande aí também do lado de quem contrata, de quem se prepara para montar a estratégia, até colocar uma pessoa com gabarito ali que precisa entregar, né? Uhum. E outra coisa que me incomoda muito, ver esse canal como algo marginal ali. Cara,
pega uma pessoa, um analista, que às vezes esse analista ele tem que reportar para o dono, que já é difícil. Uhum. Pô, reportar para o dono da empresa, reportar para uma outra diretoria, fazer alianças internas, externas. Cara, como é que você coloca ali uma pessoa que nunca passou por isso para aí quer que o canal venda 6 dígitos? E aí? O digital, ainda mais no Brasil, porque lá fora o digital sempre foi muito mais consolidado, né? Mas o digital no Brasil, ele nasceu muito mais em empresas onde ele nunca é o carro-chefe. É. E tá aí a questão. Então, se você vem numa empresa que ela era só varejo físico ou só B2B, por exemplo, que representa ali 80, 90% da operação, Uhum. como é É que um você, problema. como é que você faz? Você chega lá, pequenininho assim, ó, levantando o dedo, Oi, no poderia... meio de uma estratégia para falar assim: "Oi, é que essa estratégia aí que você montou para 90% da sua estrutura não serve para os meus Me 10%. prejudica, é. Uhum. Não serve para os meus 10%". E aí você tem a empresa tem 2 caminhos. Um de falar assim: "Ó, tá bom, senta lá, mas a gente vai fazer isso daqui e o que vier daí tá bom", Sim. e não entende nem quanto de dinheiro vai botar na mesa, não quer nem olhar qual é o potencial dali. E existe o outro movimento que fala assim, ó: "Tá, mas então o que que você mexeria daqui? O que que dá para adaptar?". E aí do lado do papel do head, é o de olhar e falar assim: "Cara, hoje eu represento 10%. Não vou conseguir pegar essa estratégia que favorece 90 e adaptar toda para mim. O que é que eu consigo dentro dessa estratégia, né, manter a estratégia macro e começar adaptando para o meu canal. Então, ó, não vai ser o ideal, mas a gente melhora aí 50% da operação. Se eu melhorar 50% da operação, eu já trago um resultado a mais. Aí eu vou, olha, eu mexi isso aqui, ajustei para o meu canal, eu trouxe isso aqui mais de receita. Aí quem tá do outro lado começa a olhar e fala assim: opa, então peraí. Então, na próxima vez, ajusta isso aí de novo. Aí você vai e mostra o resultado de novo. Porque entrar no digital nada mais é do que você consolidar uma cadeira ali. Sim. Chegar num trabalho novo. Você precisa chegar, executar, mostrar trabalho, mostrar resultado, para começar a ganhar espaço ali dentro. Sim. Então, para você chegar numa empresa que o digital às vezes representa 0, está implementando, e ele passar a representar 30% da companhia, é um trabalho de formiguinha ali. É. Inicialmente, para mim, levou 5 anos 5 anos. para a gente conseguir Depois, deslanchar. Para entrar, por exemplo, numa pandemia já tendo toda a operação omnichannel. Rodando. Tinha 2 meses que eu tinha implementado o código de vendedor. Sim, mas ainda assim foi um movimento de formiguinha. No pós-pandemia, as pessoas não querem ter tempo. As pessoas não querem esperar um tempo de maturação. Então, tudo é o ROI. Tudo é o ROI. Sim. Tudo é o resultado imediato. Ah, Curto mas prazo, né? o curto prazo. Ah, porque eu vou fazer topo de funil. Mas qual o ROI? Não, peraí, meu amigo, não tem ROI. Cheguei lá ainda. Peraí, meu amigo. Primeiro eu vou fazer, o ROI eu te dou mais tarde, o ROI é depois. Não tem, é outra métrica que eu uso aqui. Ah, mas aí eu vou investir para não ter receita agora? Tem sua uns que não receita falam nem investir, fala gastar. gastar. É. Nossa, Não, todo mundo, acho que todo. Difícil é quem fala investir hoje. Então eu vou gastar agora para você. Eu vou gastar agora para fazer SEO para você começar a me dar resultado daqui a 1 ano e meio, 2 anos? Só que se você não fizer isso agora, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, eu não vou te dar retorno nenhum. Uhum. Então, e nesse movimento da banalização da operação do digital, muita gente alavancou carreira, muita gente entrou nesse mercado, muita gente se frustrou com profissionais que foram contratados, e aí, para a galera que já estava um pouco mais de tempo no mercado, né, que ficou um pouco pulverizado nessa dinâmica, quando você vai, às vezes, fazer uma entrevista ou para algum lugar que o seu entrevistador já se frustrou muitas vezes com aquela cadeira, aí o seu cenário fica muito mais difícil. Uhum. Para entrar, Você vai entrar num ambiente que já tentou e não deu, para né? entrar e para manter. Imagina. Porque eu acho que eu conheço poucos profissionais que precisam firmar tanta cadeira quanto um head digital. Todo dia precisa ali. Mas aí, pô, até a pergunta,
Por que que é tão difícil? Por quê? Porque E eu queria que essa resposta viesse sem o legado histórico que a gente tá colocando, mas, cara, hoje são vários. Então eu queria que você É. queria a resposta dos dois. Por que que é tão difícil isso hoje? porque eu acho que falta conhecimento com quem você debate. Tá. Mas e você? Não, como você, como levando o problema pra frente, você tem Uhum. que saber os caminhos, né? Sim, Eu claro. sempre tento partir do princípio que eu sou Agente de mudança a ali. principal agente de mudança, né? Então, como que eu levo pra que essas pessoas que não conhecem vão receber o que eu preciso falar? Espaço é uma coisa que ninguém te dá. É isso. Você conquista, né? E aí você conquista articulando uma boa comunicação, falando a linguagem que um CEO entende, né? Então você não vai falar de métricas de ferramenta, você vai falar sobre métricas de negócio, né? Então você vai falar sobre EBITDA, você vai falar sobre CAC, sobre LTV, coisas que ele entende, né? Então essa comunicação é muito importante. Alguém que articula com as áreas, né? Então, beleza, eu tenho a minha estratégia de digital, mas ela depende de supply, ela depende de price, ela depende de entrega, ela depende do saque. Todo mundo tem que estar na mesma página. E aí tem uma barreira muito grande que é o curto prazo. Então, no digital, vocês estavam comentando, né? Todo mundo quer resultado agora, dá para ver de hora em hora, de minuto em minuto, e eles querem o resultado. Isso mata iniciativa de criatividade, planejamento de médio e longo prazo. E aí acontece uma coisa que é o turnover, que é realmente a pessoa, um gestor de e-commerce hoje, ele dura 1 ano e meio numa empresa, né? E aí, quando ele sai, toda aquela curva de aprendizado, todo aquele planejamento de longo prazo se perde. Então, essa pessoa precisa ser alguém muito estratégico, alguém de dados que se comunica bem e transita entre as áreas, fazendo realmente com que haja uma convergência e que todo mundo entenda a importância daquele projeto e daquele resultado. Então, tem que ser uma aprovação geral. Se ele tentar lutar sozinho, ele vai perder, assim. Dá uma dica aí, Taina. Conta uma experiência de uma situação que aconteceu. Eu imagino que você teve várias, né? Nesse cenário que o Rafa contou. Já tive positivas, já tive negativas. Acho que o Rafa foi muito cirúrgico ali no Muito. caminho que você tem que fazer. Mas existe o outro lado. Quão o outro lado tá aberto e receptivo. E aí tem muita coisa no jogo. Tem ego, principalmente, dependendo ali, O grande problema da humanidade. que é o grande problema da humanidade. No meu caso, já teve muitas vezes questão de idade. Sou nova, assim, pra estar na posição que eu tô. Dentro de né, do mundo corporativo, onde as pessoas às vezes levavam mais tempo pra sentar nessa cadeira. Então você tá ouvindo uma pessoa que é mais nova do que você, Uhum. falando de uma área que você não tem conhecimento e muitas vezes convergindo com alguma ideia que você trouxe que não faz sentido pro canal dela, exatamente porque não tem essa troca de conhecimento. Que se a pessoa fosse às vezes um pouquinho mais aberta, deixa eu te explicar que o que eu preciso. Me ajuda, tipo assim, me ajuda a te ajudar. Sim. Deixa eu te explicar um pouquinho como é que é o meu mundo, porque a sua estratégia pode ser incrível, mas ela pode ser a melhor do mundo. Não adianta nada se ela não funcionar. Então deixa eu te explicar um pouquinho do meu mundo para você adaptar a sua estratégia para vamos fazer funcionar junto. Todo mundo fala muito de que todo mundo tá no mesmo barco. Sim. Todo mundo tá remando. Será que tá todo mundo Não. Não tá. Tem vezes que um tá remando pra cá, o outro Na tá hora remando que o pra Titanic lá. afundou, teve barco a beça fugindo. Muito quem se salva primeiro Você ali? salva Verdade. primeiro, é meu canal. Não tem... Se você não tem uma cultura muito forte, uma regra do jogo muito clara, é meu canal com o seu. É o meu canal Não importa, cara. Sim. Você pode ser o melhor que for, de fato, mas é o meu canal. Sim. E aí, como uma experiência positiva, assim, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre tentei ser muito próxima do time do varejo. Legal. Então, eu sempre visitei loja, eu ia lá falar com a gerente. Tá, mas me explica, o que é que tá doendo? O que tá doendo aí na sua operação? O que eu tô te atrapalhando? E às vezes era peanuts. Às vezes, o que atrapalha ela não ia mudar Nada. em nada pra mim. Mas se eu resolver o problema dela, eu já ganhei um aliado ali. Trabalhando agora, fui trabalhar agora numa empresa que a gente não tem varejo físico, né? Mas é tudo B2B. Uhum. Eu lembro que no meu primeiro dia, se falou muito sobre conflitos de canal.
porque o conflito de canal, porque o conflito de canal, É o grande conflito de problema. No primeiro conflito de dia. no meu primeiro dia, porque eu cheguei no meio de uma convenção de líderes, Meu Deus. veio a galera do B2B toda, porque conflito de canais, conflito de canais. Ah, porque falei, aí no meu primeiro dia eu falei assim, então tá bom. Me fala o que que é conflito de canal pra você. Porque todo mundo tá falando de conflito. Mas Uhum. o que que é Explica, né? o que que é o conflito com o teu canal? Ah, porque no site, assim, podia ter uma página no site que você mostra para o cliente aonde tem a loja dos parceiros. Isso é o conflito? Esse era um Assim, conflito, né? o conflito é não ter. Então tá bom, Só colocar. vamos botar É então. bom pra todo mundo, É. não seja por Então isso. vamos botar. Se ele soubesse que para SEO isso ajuda, geralmente é a Sim. página mais clicada do Aham. Falei site. assim, então beleza, então vamos fazer. Aí a pessoa, quando você tá predisposto, nem que seja a ouvir, a entender, você já tem um primeiro, a galera já diminui o ritmo do embate, Vou pra assim, cima, do vou pra cima. Então eu falei assim, então tá bom, vamos fazer. Eu fiz uma lista. Falei, vamos lá, vamos mapear tudo que é conflito de canal. Fiz uma lista, fiz um cronograma pra eles. Olha, isso daqui eu consigo resolver agora. Não impacta em nada no meu canal. Vou resolver agora pra você, isso aqui a gente vai matar. Esses daqui, eu não tenho certeza do tamanho do impacto. Então eu vou fazer teste. Porque eu não faço nada com base em achismo digital, a gente faz tudo com base em dados. Uhum. Então isso aqui, ó, vai ter um período de teste AB e a gente depois vai levar para a mesa e vai decidir qual rumo que a gente vai tomar juntos, de acordo com o resultado de um teste. E esse daqui, que você tá falando para mim, sei lá, que eu tô dando frete grátis, por exemplo, é inegociável, porque faz parte do meu mercado. E se eu botar isso daqui e eu vou estar perdendo, não vou estar perdendo para você, vou estar perdendo para o meu concorrente. Então isso aqui é inegociável. Mas se num cardápio aí de 30 conflitos, a gente resolver 20, Pô. eu já tenho outro cenário Sensacional. interno. É. Você E ganhou aí muitos aliados. eu ganhei muito. Isso. E aí Escutativa, né, e aí cara? os 10 que eu não consegui resolver, eles entendem o motivo de eu não conseguir resolver. E quando alguém entende o motivo, eles reforçam a sua justificativa. Então, quando ele for falar com o cliente dele lá do B2B, não, porque o e-commerce dá frete grátis, o meu cliente vai comprar no site. Não, peraí. Mas o seu cliente vai comprar no site por causa de um frete grátis se você não tivesse cliente fidelizado. Uhum. Então vamos olhar aqui no digital. Eu fiz isso com eles uma vez. Ah, ele tá falando? Então vamos puxar aqui as vendas no digital e vamos ver quem comprou nesse raio aqui do seu cliente, se ele tá na base do seu cliente. Normalmente não tá. Tá, né, cara? Normalmente não tá. Você fez isso. Fiz. Legal. Agora eles me pedem isso com frequência, porque isso virou um argumento de venda Uhum. para eles. Então, quando o coordenador tá lá no ponto de venda, que antigamente o cliente jogava ali com ele, óbvio, para conseguir uma negociação melhor. E quando você não tá vendendo, tudo vira justificativa Tudo, também. Uhum. Tudo vira justificativa verdade. ali. A culpa é sempre do outro. Meu É. canal, o canal o e-commerce, ele É. tem o Brasil inteiro pra atender. Exatamente. Ah, hoje tem, lá no time dos vendedores, hoje tem uma galera que anda com essa listinha no bolso. Olha só. Ah, quando o meu cliente fala, eu já pego aqui, ó, na sua região, nos últimos 3 meses teve um pedido, não é o e-commerce que está impactando na sua venda. Então, você tem uma questão de atendimento, de fidelização de cliente, consegue levar a conversa para um outro caminho. É outra forma da gente conseguir ser aliado ali deles. Então, eu sempre tentei ser muito próxima dos canais, assim. Acho que é um caminho muito bom ali. Por mais que a operação ainda seja muito vista como concorrente direto, você consegue minimizar muitas coisas tentando minimizar as dores ali, acho que entendendo o outro lado, às vezes até deixando a pessoa desabafar um pouco. Então fala pra mim, o que eu tô te atrapalhando? Desabafa um pouco aí quais são as suas dores. Deixa eu Como eu tentar posso te ajudar, como eu posso te né? ajudar? É. E às vezes a minha ajuda não vai ser em nada relacionado ao meu canal contra o seu, mas às vezes é só alguém de fora te dando uma outra visão estratégica Sim. do seu próprio caminho. Mas e se você fizer assim, você não acha que de repente é um caminho? Pessoa, então tá, então vamos ver, vamos testar ali. No final, eles conseguem ver o canal como até um aliado para potencializar vendas ou não chega tanto ainda?
vamos lá, muita gente consegue, mas isso também depende muito da forma como as empresas se posicionam em relação aos canais. Uhum. Te dar um exemplo. Adianta você falar para sua vendedora que você tem código de vendedor, se a venda que ela faz não entra para a meta dela? Nada. E aí ela precisa vender, ela vai vender no código, né? Porque normalmente o vendedor ele ganha ali comissão, se você bate a meta, você tem um percentual a mais, você está vendendo aqui no código e não está somando para sua meta, faz sentido? Se ela tiver que priorizar, ela não vai priorizar o cliente, ela vai priorizar um canal. Então eu acho que o grande gap ainda é entender que talvez a gente não tenha que olhar como canal, e sim como um comercial, onde a meta de venda é uma meta geral e que você precisa planejar de acordo com o histórico de venda, óbvio. Ah, eu vou planejar aqui 80 para o físico, 20 para o digital, ter as operações de omnicanalidade para que se a operação, né, a venda não fluir de acordo com o que você planejou, você consiga de forma rápida atender em outros canais. E aí, para o vendedor ser indiferente para ele se ele está vendendo no ponto físico ou se ele está vendendo no digital. Ele está vendendo, né? A caixinha Trazendo a está receita. trazendo a receita. Aí você deixa de ter um conflito entre o digital e o físico. Se isso não existe, a sua gerente de loja vai botar a vendedora dela para vender no salão de venda. Ela precisa bater a meta da loja. É o que faz o salário dela no final do mês. Então, como é que eu vou jogar pedido para a loja dela, escoar o estoque dela de loja, se esse valor não entra nesse contexto geral da operação dela? Ela vai olhar e falar assim: não, eu vou priorizar minha cliente que está aqui no meu ponto de venda. Ah, mas eu já vendi no Ship from Store, já está vendido. Ah, eu vendi aqui também. Felizmente vai ter que cancelar o pedido daí. Uhum. Eu vendi o pedido daqui. Então, assim, é difícil. É uma teia de aranha ali dentro, mexe estruturalmente em muita coisa, mas não tem como você tirar o conflito de canal se você não der para as pessoas a sensação de ganho. Enquanto as pessoas tiverem a sensação de perda, seja com um canal ou com outro, quando elas tiverem a sensação de perda, vai ter conflito. Porque todo mundo quer puxar a sardinha pro seu lado. Ninguém, voltando lá atrás, o cérebro de ninguém quer ter a sensação de perda com nada. É isso. Muito bom, muito bom. E você, Rafa? E aí você ouve toda essa aula que a gente está recebendo aqui, como é que você imagina esse papel do Head? Como ele também trazendo essa evolução para a empresa, conectando as outras áreas, como é que é lá do seu lado? Cara, essa articulação é extremamente importante, né? Então, em todo esse processo, resumidamente, ela praticando escutativa, né? Fazendo com que o outro, as outras equipes, as vendedoras, né? Tenha senso de pertencimento, pensando em qual é o melhor modelo de atribuição. Eu acho impressionante, tipo, hoje em dia a gente falando de IA, de não sei o quê, de matriz preditiva, e ainda tropeça, tipo, em modelo de atribuição, né? Então, pô, o vendedor tinha que abrir um aplicativo ali e ver o impacto que ele está gerando e o ganho que ele vai ter, né? Seria sensacional isso. E é um grande desafio, porque o Red ele tem que ser esse especialista, né? Nos dados, em métricas, em gente em gestão, e tentar conciliar tudo isso. Então é um grande desafio, assim. Tecnologia também, na minha Tecnologia, opinião. exatamente. Eh, e aí dar esse espaço, né, para as pessoas da equipe dele poderem contribuir sobre determinado assunto, ele não vai ser a pessoa mais inteligente sobre aquele tema, mas ele tem que ter alguém que entenda daquilo, que ele dê suporte e espaço para essa pessoa conseguir ajudá-lo, né? Então, eu acho que tem isso de não centralizar tudo em si, entender que precisa de uma rede de apoio, distribuir essas tarefas pelo bem comum. Então, eu venho de varejo antigo ainda, a gente está falando de digital aqui, mas eu trabalhei na Arcor do Brasil, né? Faz a Tortuguita, Buttertoff. E esse papo é muito antigo. Quando eu era representante de vendas lá, já tinha o canal de exportação que conflitava com o canal de varejo, que conflitava com o atacado, e aí o cara às vezes tinha uma medida um pouco imoral, assim, de falar, ah, não, isso aqui é exportação, e o cara vendia no mercado interno, assim. Então, esses conflitos, eles existem há muito tempo, assim. Eu acho que o que a gente tem que se preocupar hoje é em como resolvê-los, né? Em como dar essa sensação de evolução, de ganho,
para quem está do nosso lado e para quem joga no nosso time. É muito triste você estar numa empresa onde parece que as áreas não se conversam, onde tem uma rivalidade interna, onde o clima organizacional é péssimo, né? Então, às vezes você dá um bom dia e aí ninguém responde. É O horrível isso. e-commerce passando aí, Exatamente. vai Lá, roubar nossas vendas aí, ó. aquele cara lá do marketing, tipo, já ouvi isso, assim, não necessariamente para mim, mas tipo, para as pessoas que trabalhavam comigo e tal. Ah, essas pessoas são insuportáveis. Acontece isso porque entra numa guerra de ego. Por quê? Porque tá doendo em alguém. Então, como é que eu resolvo isso? É o grande conflito. É o grande É. conflito. É o digital e o marketing, eu acho que é o grande conflito da era. É um grande Por conflito. quê? Por quê? Por quê? Cortei Pode ele. falar. Não, vai, a ideia Não, é que imagina, vocês conversem, que a né? gente- Eu Porque falei que esse papo uma ia ser vez- pouco tempo. uma vez eu trabalhei com uma pessoa que falou uma frase que fez muito sentido para eu definir essa relação assim. Todo mundo fez a mesma faculdade, Uhum. mas nós somos os publicitários e eles são os jornalistas. Uhum. Então o marketing, ele, né, comunicação ali é muito lúdico da marca. Sim, E nem sempre o lúdico é o que vende. exatamente. E quando você fala pra alguém assim, ó, isso aqui que você tá fazendo não funciona pro meu É canal, bonito, mas... é bonito, mas não vende. Você mexe Uma área. numa área ali, É aquela área que você comentou da perda, né? você mexe numa área que as pessoas têm dificuldade de separar que não estou falando mal do seu trabalho. Uhum. Estou falando que isso daqui precisa ser adaptável. Nem todo mundo consegue fazer essa Essa separação. maturidade. Essa né? maturidade dessa separação. E é onde começa a conflitar. E aí deixa de ser uma briga saudável de que nós vamos fazer em prol, né, da companhia e começa a ser uma briga de que não, mas eu sei o que eu tô falando. Sim. Porque Sempre assim? É. Clássico, Vira sempre foi pessoal. assim. sempre foi assim. É. Sempre foi assim, sempre funcionou. É que o mundo não é mais assim. Tá bem, né? Mudou. Mudou muita coisa. Então, assim, tem um grande conflito ali. E aí, talvez as mídias sejam o grande viés do conflito, que é como é que eu falo pro meu time de branding que o conceito que eles querem funciona lá no topo, mas pro fundo do funil, a pegada é outra. Uhum. Que o minimalismo que você quer tem um racional Sim. e a gente entende esse racional. Mas no mercado, sei lá, no meio de uma Black Friday, onde tá todo mundo com sangue nos olhos, faca na cadeira, na cadeira, faca na caveira, como é que eu preciso ser visto pelo meu cliente? Coloca um call to action laranja no meio em GIF piscando. E pronto. Então, assim, Matar o cara de branding. não adianta você querer me dar um CTA só com uma bordinha aqui, ó. Clean, lindo, Lindo. lindo. Esteticamente é lindo. Uhum. Mas isso aqui vai vender A R$2.000. pessoa não clica, não sabe, não não sabe facilita onde a clica. jornada. Isso aqui vai vender R$2.000. Se você pintar ele, botar um fundo preto chapado pra pessoa ver, vai vender 20. Sim, né, em números fictícios aqui. Mas tem um estudo que diz que você tem 3 segundos para pegar a atenção do seu cliente. Você tá usando os melhores 3 segundos que você tem? Acho que define muito as mídias pro digital. Hoje em dia, as pessoas rolam a tela muito rápido. As pessoas tipulam muito rápido. 3 segundos parece uma eternidade ali dentro da operação. Então, você tem 3 segundos para prender a atenção desse cliente. Será que a gente tá olhando para esses 3 segundos? Porque é lindo a forma como o seu vídeo começa. Mas ele precisa ser desdobrado nisso depois. Ele não tem o objetivo que precisa ali. Os pra primeiros clique. 3 segundos, primeiro você mostra o objetivo, depois você desenrola nesse aspiracional que você quer. E talvez essa seja a grande diferença. Acho que faltam profissionais mais digitais em outras áreas também. Muito bom. Porque o digital ele é muito concentrado ali no departamento do e-commerce. Sim. Mas quem é do digital dentro do planejamento? Quem é do digital dentro do marketing? Acho que antes de eu sair da Vix, por exemplo, a última contratação que eu tinha feito foi uma designer de performance.
Interessante. Quando eu abri a vaga, eu falei, eu quero uma pessoa com experiência em growth. Uma pessoa que tem experiência em fazer ads. E assim, a gente fez pequenas mudanças, os resultados iam sendo absurdos, assim, exponenciais. Porque era uma pessoa com um olhar de que se eu boto na direita e não na esquerda, por mais que não seja tão bonito, faz sentido para o meu cliente e ele olha primeiro e clica. Nem que ele clique por impulso. Que se eu escrever, se eu tô numa campanha que eu tô falando de All Black, se eu escrever em preto, o meu cliente tem uma leitura subjetiva rápido. Ah, porque em branco é mais bonito a Sim, letra em né? branco. Tá bom, É mas. mais uma coisa que coloca pra cabeça, pro cérebro Uma pensar, né? fricção. Exatamente. E aí, o ponto que eu acho que é onde o digital ganha muito, talvez as pessoas usem pouco, mas onde a gente ganha muito, que é na possibilidade que a gente tem de testar tudo que a gente quer. Sim. E ter dado, né? E ter dados. Dado de E mostrar aqui, volta. ó, com A e Isso é com B. maravilhoso. Então, quando eu faço um teste AB para mostrar que o mesmo criativo, eu só mudei a cor da letra, e a gente teve uma melhora de 60% no desempenho, faz sim diferença quando você me dá o criativo com a cor da letra diferente, por mais que a sua seja muito mais bonita. E aí, óbvio que tem outras decisões, mas pelo menos a gente tem palpável o que a gente bota na mesa para discussão e quebra um pouco a discussão do ego Sim. Uhum. e Vamos olhar passa. números, Vamos olhar né? números. É. Ainda assim, por uma decisão de branding, de marca, a gente quer seguir assim, beleza. Mas tá aqui em dados A o que prova a tá aqui. gente tá deixando na mesa. Sim. Quer seguir assim? Vambora, vamos pra próxima. No final do dia, né, a decisão ela é tomada em grupo. Não adianta, Sim. né? Ah, vou bater o pé, tá aqui, ó, quero que você faça. O cara não vai, né, fazer. Sim. Então, mas aí o risco tá compartilhado, né? Eu trouxe, eu testei, eu mostrei diferente, né? No final não tem como ninguém se falar que não sabia. Que não sabia. Eu acho que aí tá o segredo. Acho Sim. que, putz, eu tenho que encerrar, mas dava pra gente Dá pra continuar gente continuar mais ainda. uma hora aqui. Vamos fazer a parte 2. Fazer a parte 2, tá? Vamos, Fica vamos. mais, ninguém sabe que você veio do Rio, né? Tá aqui, vamos, fica mais um dia, aí a gente grava outro. Aí, ó. Como é que eu faço com o meu voo amanhã? Não, mas muito legal, assim, de fato a experiência é incrível. Eu acho que eu vou querer que vocês resumam, assim, a fala de vocês, porque eu acho que teve muita coisa rica compartilhada hoje do que, principalmente como que ele ganha, né? Como que esse head ele ganha espaço. E não é fácil, assim, a gente como fornecedor, igual você, Rafa, a gente tem vários clientes. Cara, os tradicionais, assim, é muito sofrido. É muito sofrido. Aí você vê essa dificuldade, né, de como navegar e com o que, né, qual que é a ferramenta que ele vai usar para navegar com internamente, com o CEO, com outras áreas, né? Então, faz um desfecho aí antes da gente se despedir, né, Começa aí, Rafa, do que você acredita ali, do que é uma dica para o pessoal que está nos escutando dessa, acho que do ganhar espaço. Eu acho que esse é o desafio hoje. Ganha espaço, ganha respeito. Legal. Eu acho que, então, ganhar o espaço, ele vem dessa comunicação muito assertiva, principalmente num pilar de dados onde as informações não são usadas para reportes, mas elas são usadas para tomada de decisão estratégica. Essa habilidade de comunicação e de articulação entre áreas é essencial. E uma coisa que a Tainá falou lá no começo, que é essa mentalidade de crescimento. Então, quais caminhos eu posso explorar? Como eu posso me posicionar para ganhar mais share? Como eu posso posicionar a minha marca através de canais como um meio ali para que a gente consiga crescer? Então, acho que esses são os mais importantes. Assim. Boa, boa. E para você, Thay? E eu queria só acrescentar uma. Uhum. Você demonstrou, pelo menos nas falas, uma habilidade política, né, de união, de navegação nas outras áreas muito boa. Também queria que você desse essa dica também, porque eu vejo que às vezes a pessoa tecnicamente é foda, Aham. mas não navega com ninguém. Eu parto do princípio que ninguém cresce sozinho. Eu aprendo todos os dias com o meu time. Com o time que eu montei antes, com o time que eu tenho agora. Acho que eu tenho predisposição a ouvir as pessoas. Eu aprendi com meu avô que conhecimento nunca é demais e não ocupa espaço. Então, alguém sempre tem alguma coisa para acrescentar, seja ela positiva ou negativa. Aí vai da sua maturidade filtrar o que você tem ali. Mas eu acho que eu tenho muita humildade para entender que eu sou especialista na minha área.
Mas na sua, eu preciso te ouvir para conseguir entender aquela velha história. O que eu preciso fazer para você me ajudar? Uhum. Assim quando eu estava construindo, a gente estava construindo o e-commerce da Maria Filó, era eu e meu gestor. Uhum. Ele cheio de coisa para fazer, eu cheio de demanda. E eu lembro que eu falei assim pra ele, mas eu tô pedindo isso aqui e ninguém me entrega. Ele, não, vão te entregar agora. Vou te ensinar aqui como é que você tem que fazer. Aí eu peguei o caderno pra anotar. Ele, não, pode deixar. Mas deixa o caderno aqui. Pega a cadeira. Falei, como pega a cadeira? Ele pega a cadeira, arrasta a sua cadeira até lá o corredor, a sala da pessoa. Você- Não, eu fiz, de verdade. Aham. Você vai abrir a porta, você vai puxar a cadeira dela, e vai botar do lado dela e vai falar assim, ó. Você pode me explicar por que que você não tá conseguindo, dentro da sua operação, me entregar o que eu preciso que você me entregue? Se você não entende a operação do outro, você não consegue encaixar que a sua prioridade seja a prioridade de ninguém. Então não adianta eu falar pra você assim, porque isso aqui é prioridade pra mim. E a pessoa tem uma fila com 15 prioridades Sim. que são mais prioridades do que a sua. Então, óbvio, eu vim nesses anos de digital, eu vim subindo as cadeiras. Então, fui lá atrás, assistente, júnior, pleno, sênior, especialista, coordenador. Mas isso fez com que eu entendesse a operação também. A operação a fundo, lá do operacional de aonde que impacta a entrada da nota do meu departamento, até eu chegar num viés estratégico. Então, assim, aprenda a aprenda as dimensões que norteiam o seu negócio ali. O digital não é só o digital para você. O digital, ele é um canal de ponta, né, de venda final ali para o consumidor, que tem diversos departamentos conectados e que impactam diretamente no resultado. Então você precisa entender, por exemplo, qual é o racional do seu planejamento quando ele te dá aquele sortimento. É isso que eu vendo para o meu canal? Não é? Como é que você faz esse sortimento que você está me dando? Faz sentido? Não faz sentido? Vamos ver junto. Você precisa olhar lá para o seu time de branding. Tá, mas quem tá fazendo o meu ads? Assim, o que que essa pessoa sabe de mídia? O meu criativo de Google e de Meta tá igual? Faz sentido ser igual? Então, e aí voltando à temática de hoje, o head do e-commerce, ele nunca deixa de ser operacional, porque ele precisa conhecer toda a operação para ele conseguir fazer com que o planejamento dele seja aplicado. Porque senão a engrenagem Consegue, não. A desmorona. principal engrenagem não consegue fazer as outras Exatamente. girarem, né? Muito bom, que aula. Não precisa falar Muito mais legal, nada, né? né? Pô, obrigado. Eu vou Nada, ter que imagina, obrigada a encerrar. vocês. Valeu demais aí por Valeu. compartilhar esse Obrigado. conhecimento de vocês dois, tá? Eu anotei umas 6 frases de efeito Ai, aqui, meu depois eu Deus. vou passar para os meninas. Eu tô só aqui. E eu falo, e eu nem percebo na hora. E depois ele fala assim, não, porque eu anotei uma frase. Não, mas foi muito legal, assim, super agradeço a disponibilidade de você estar aqui Imagina. com a gente. Acho que agrega muito para quem vai escutar. Eu acho que acho que o grande desafio é o ganhar o espaço em estruturas tradicionais, ganhar relevância, saber onde de fato mexe ponteiro, assim. A gente conversa com muita gente, e é impressionante como é um desafio isso aqui. E a gente tá, pô, desde 2014 falando das mesmas coisas. É incrível isso, cara. Mas foi muito legal. Antes da gente encerrar, eu queria fazer uma despedida aí de vocês, né? Eu queria que vocês dessem um tchauzinho, se quiser fazer uma dica para o pessoal que está escutando e principalmente onde que as pessoas encontram vocês, na rede social, e-mail, telefone, WhatsApp. Dá um tchauzinho aí, compartilha aí os contatos. WhatsApp eu tô Tchau. brincando, desculpa, Tá bom. tá? É só mandar a rede social, viu? Tchau, muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Acho que se eu pudesse deixar uma dica, sejam abertos para escutar, sejam abertos para contratar pessoas abaixo de vocês que sejam especialistas e bons profissionais na área para agregar o seu digital como um todo. E analisem. Eu acho que a grande arma do digital hoje é conseguir analisar tudo que a gente faz. Teste AB é o que há na vida. Segurança pro head de Sem e-commerce. dúvida, acho que teste AB, faça tudo que você puder, teste. Tá na dúvida, testa. Tá na dúvida, testa e escolhe o caminho depois. Acho que é um caminho mais seguro ali que tem.
E eu tô no LinkedIn, Tainá Schwenk. A gente vai escrever. Tá bom. Na descrição ali. E no Instagram também, o nome é o mesmo. É um nome um pouquinho complicado. Tainá Schwenk. Schwenk. Qual que é? De qual nacionalidade é? Schwenk? Alemão. Alemão? Que legal, que legal. Alemão. Difícil, hein? Mas a gente vai escrever pra Na facilitar. descrição fica mais fácil. Mas eu assino com ele, que é bonito, né? É bonito, Dá uma é imponência, chique, dá um peso nele. Schwenk, só existe uma, com certeza. Sabia que não? Tá brincando. Outro dia eu encontrei, descobri que era uma prima num evento. Sério? Caramba. Juro por Deus. Acredito. Perdida assim, falei, pô, esse nome não é todo mundo que tem, Não né? é mais, né? Não é exclusivo. Não, mas muito legal. A gente vai escrever aqui pra galera, Ótimo, com certeza, obrigada. vai ser bem bacana. E você, Rafa? Cara, eu dobro tudo que ela falou, perfeita colocação ali. Então, em dígito, a gente sempre fala que tem 3 respostas, né? Sei, não sei, vamos testar. É basicamente isso. E rede social, Rafael Arcanjo Bueno, vai me encontrar em qualquer lugar. Boa, boa, boa. Cara, muito obrigado. Obrigado a vocês. Volte mais vezes, Muito você bom. também. Obrigada. A gente vai encerrar aqui, pessoal, mais um episódio da nossa série aí sobre liderança e o papel do Head de E-Commerce. Tivemos a presença aí da Thay, do Grupo Tecnos, o Rafa da Compra Rápida. Valeu para quem assistiu até aqui. A gente vai deixar os contatos aqui dos participantes, acho que tem muito conteúdo legal. E quem quiser falar com a Compra Rápida vai ter um QR Code aqui, preenche o formulário que eles vão adorar também bater um papo com vocês. Valeu e até a próxima. Não esquece de curtir e compartilhar.